Meu nome é Tyler e eu tenho 14 anos. No dia 8 de maio de 2018, minha vida tomou um rumo dramático quando eu morri por 17 minutos depois que meu skate atingiu um buraco na rua, me fazendo colidir de cabeça contra uma parede de concreto. Eu era apenas uma criança comum de Phoenix, Arizona, vivendo a vida como qualquer outra. Eu tinha uma paixão por videogames, basquete e passar tempo com meus amigos depois da escola. A vida era um pouco desafiadora. Minha mãe equilibrava 2 empregos para nos sustentar desde que meu pai saiu quando eu tinha apenas 10 anos. Embora eu não estivesse particularmente atraído por atividades da igreja, minha abuela sempre insistia em rezar juntos antes de dormir, um ritual que se tornou uma parte reconfortante da minha rotina noturna. Eu costumava pensar que andar de skate era apenas algo para pessoas mais velhas. Mal sabia eu o quão enganado estava. Naquela manhã de sábado, peguei meu skate e disse à minha mãe que voltaria para o almoço. O sol já estava aquecendo e eu estava ansioso para ir ao parque de skate antes que ficasse muito cheio. Eu havia percorrido essa mesma rota 100 vezes antes, pela Maple Street, passando pela loja de esquina e atravessando o estacionamento atrás do velho Walmart. Mas naquele dia em particular, tudo parecia diferente. Uma estranha pesadez se instalou em meu peito, como se uma presença ominosa estivesse à espreita logo ali na esquina. Eu deveria ter prestado atenção àquela sensação incômoda. Enquanto descia a colina na Maple, com o vento batendo contra meu rosto, minha roda da frente de repente atingiu um buraco na pista. Naquele instante, o tempo parecia se estender. Senti-me sendo lançado da prancha, meu corpo torcendo e girando pelo ar. Então tudo ficou escuro quando minha cabeça colidiu com a parede. Mas aqui está a reviravolta. Eu não perdi a consciência. Não da maneira que você pode pensar. Em vez disso, senti-me subindo como se estivesse flutuando acima de tudo. A dor desapareceu em um instante. Olhei para baixo e vi meu corpo estirado no chão, com sangue se acumulando ao redor da minha cabeça. Meu skate estava em pedaços próximos. Uma mulher já estava ao telefone, ligando para o 911 de forma frenética e gritando que uma criança havia se machucado gravemente. No entanto, em meio ao caos, senti uma paz avassaladora, mais profunda do que qualquer coisa que eu já havia experimentado em minha vida. Então percebi que não estava mais sozinho. Uma luz quente começou a me envolver, ficando cada vez mais brilhante. Não era intensa como o sol. Em vez disso, era suave e convidativa. Dessa luz radiante, um homem emergiu. Mesmo antes de ele falar, eu sabia em meu coração que era Jesus. Não porque ele se parecia com as imagens nos livros de oração da minha abuela, mas porque ele era mais alto do que eu havia antecipado. Seus olhos bondosos pareciam penetrar diretamente na minha alma, não de uma maneira assustadora, mas como se ele já entendesse tudo sobre mim e me amasse da mesma forma. A sua voz ressoou profundamente dentro de mim, como se estivesse ecoando do meu próprio peito. Marcos, ele disse, e o mero som do meu nome despertou uma onda de emoção que quase me fez chorar. Não tenha medo. Abri a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Ele sorriu suavemente e colocou a mão em meu ombro, oferecendo uma presença reconfortante que acalmou meu coração acelerado. O amor que irradiava de seu toque era diferente de tudo que eu já havia conhecido. Sentia como se cada momento alegre que eu já tivesse vivido fosse amplificado 1000 vezes. Você tem perguntas, ele disse, sobre as mudanças que estão se desenrolando em seu mundo, sobre o que está por vir. Quero compartilhar algo incrível com você. Em um instante nos encontramos não mais flutuando acima da rua. Em vez disso, estávamos em uma vasta câmara feita de nuvens e banhada em luz dourada. Diante de nós se materializou o que só posso descrever como uma tela colossal, embora não se parecesse em nada com uma televisão. Era como se o próprio ar se transformasse em um portal através do tempo. Líderes de nações podem acreditar que detêm as rédeas do futuro. Mas, como Jesus disse uma vez, eles são meramente instrumentos nas mãos do meu Pai. Quer percebam isso ou não. A primeira imagem que surgiu foi a do presidente Trump. Ele estava sentado no que parecia ser o salão oval,
embora parecesse mais antigo do que eu lembrava. Seu cabelo havia ficado mais grisalho e seu rosto carregava o peso da fadiga. Com a cabeça apoiada nas mãos, ele estava orando, verdadeiramente orando. Naquele momento, percebi uma verdade profunda. Este homem estava carregando um fardo que não compreendia totalmente, como Jesus me revelou. Ele acredita que está lutando pela América, no entanto, está engajado em uma guerra que transcende reinos além de sua percepção. O inimigo o seduziu com sussurros de poder e promessas de vitória, mas à medida que seus anos finais se aproximam, ele buscará minha orientação. O próprio orgulho que um dia serviu como sua queda se transformará na humildade que, em última instância, o redimirá. Observei enquanto Trump se levantava de sua mesa e se dirigia à janela. Do lado de fora, eu podia ver multidões de pessoas protestando, enquanto a poucos metros de distância, outros estavam reunidos em oração. A nação parecia fragmentada e cheia de raiva. "Por que você está me revelando isso?" perguntei, buscando clareza, pois o que se desenrolou a seguir exigia compreensão. Jesus instruiu: "Observe." De repente, a cena se transformou diante dos meus olhos. Eu me vi olhando para um mapa do Oriente Médio, iluminado em cores vibrantes. O Irã se destacou, pulsando com uma luz vermelha profunda que era quase dolorosa de se contemplar. Jesus gesticulou em direção a ele. Os líderes desta nação acreditam que estão defendendo uma lei, mas na realidade, estão servindo ao pai da mentira. Eles estão se preparando para uma guerra, convencidos de que isso trará seu salvador. No entanto, eles não percebem que suas ações, na verdade, sinalizarão meu retorno. Eu me encontrei em uma sala mal iluminada, cercado por líderes iranianos imersos em um mar de computadores e mapas. A atmosfera estava carregada de intensidade enquanto eles tramavam algo monumental, algo que poderia alterar o curso dos eventos. Um dos líderes gesticulou enfaticamente em direção a vários locais em Israel, suas palavras saindo em uma linguagem rápida que eu não conseguia compreender. No entanto, uma intuição inquietante me dizia que eles estavam discutindo um ataque iminente que mudaria tudo. "Muitas pessoas vão morrer?" perguntei, minha voz tremendo. Jesus olhou para mim, seus olhos transbordando de tristeza. "Muitos escolherão a morte em vez da vida." Ele respondeu suavemente, "Mas para aqueles que invocam meu nome, até a morte se tornará sua vitória." O que parece ser caos para o mundo é, na verdade, o ato final de uma história que foi escrita muito antes de o tempo mesmo começar. A cena mudou mais uma vez, e lá estava Elon Musk. Embora ele parecesse diferente desta vez, ele parecia estressado, talvez até assustado. Diante dele erguia-se um foguete colossal, maior do que qualquer coisa que eu já havia encontrado. Mas essa jornada não era sobre alcançar Marte. Era sobre algo muito mais profundo. Este homem está em uma busca para transcender as limitações da humanidade por meio do poder da tecnologia. Ele acredita, assim como Jesus proclamou uma vez, que a mente pode ser carregada e que a morte pode ser conquistada através de circuitos e códigos. Ele ainda não percebe que o que realmente está buscando sou eu. Observei enquanto Elon demonstrava algo para alguém cuja identidade eu não conseguia identificar. Esses dispositivos de implante cerebral eram surpreendentemente avançados, muito além de qualquer coisa que eu tinha visto nas notícias. A pessoa com quem ele estava conversando vestia um traje militar adornado com símbolos desconhecidos. Essa pessoa estava determinada a desenvolver uma tecnologia que acreditava que resgataria a humanidade. No entanto, Jesus continuou a advertir que essa mesma inovação acabaria se tornando o instrumento através do qual o inimigo enganaria as nações. Até isso serve ao meu propósito. Quando as pessoas percebem que não podem se salvar por meio de sua própria inteligência, algumas finalmente olharão para cima. Eu não entendo como tudo isso se conecta, eu admiti. Jesus se virou para me encarar diretamente. Seus olhos queimavam com uma intensidade reminiscentes do fogo, mas era um fogo que não chamuscava. Em vez disso, iluminava tudo ao seu redor com uma clareza surpreendente.
As decisões de Trump levarão o Irã à beira da desesperança. Por sua vez, essa desesperança irá acender uma série de eventos que obrigarão Israel a liberar um nível de poder que o mundo nunca testemunhou antes em sua busca por autodefesa. À medida que a poeira começa a assentar, muitos declararão que é o fim. No entanto, em meio ao caos, a tecnologia de Elon surge como um farol de esperança, um novo caminho para a humanidade evoluir, resistir e ascender a alturas divinas. Eu testemunhei flashes vívidos de imagens, cidades consumidas pelas chamas, pessoas olhando para o céu em terror e telas por toda parte exibindo o mesmo rosto se dirigindo ao mundo, prometendo paz e segurança através do poder da tecnologia. Mas tudo isso está entrelaçado com a Bíblia, não está? Eu perguntei. Os tempos do fim, a conclusão desta era. Jesus acenou com a cabeça em concordância. E a aurora do meu reino na terra. O que sua geração está prestes a testemunhar foi profetizado por milhares de anos. Trump, Irã, Elon. Todos eles são peças-chave em um drama complexo que escapa à sua plena compreensão. Mas você, Marcos, você vai entender. Porque eu sou apenas uma criança. Eu nem vou à igreja. No entanto, quando Jesus sorriu, parecia que o sol havia irrompido através das nuvens após uma tempestade. Por 4 longos anos, as orações sinceras da sua abuela subiram ao meu trono todas as noites. Ela esperava fervorosamente que você reconhecesse a verdade antes que a decepção envolvesse o mundo. Agora vejo suas orações sendo atendidas. Eu podia sentir o calor das lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Encontrei-me refletindo sobre minha abuela. Uma mulher que sempre parecia ter uma habilidade extraordinária de prever eventos antes que eles acontecessem. Recentemente, ela vinha compartilhando seus pensamentos comigo, insistindo que uma mudança significativa estava a caminho para o mundo. Não pude deixar de me perguntar: o que devo fazer com esse conhecimento? Compartilhe com eles o que você testemunhou. Transmita que o caos que eles estão prestes a experimentar não é um sinal de fim, mas sim as dores de parto de um novo começo. Lembre-os de que, quando o mundo apresenta salvação através da tecnologia, através de líderes ou através de qualquer coisa que não seja eu, eles devem se apegar a este momento. Eles devem lembrar que eu sou o único caminho. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. À medida que a sala dourada começava a se dissolver ao meu redor, senti uma força irresistível me puxando de volta para minha forma física. Eu não queria ir embora. A tranquilidade aqui era esquisita. E o amor que me envolvia estava além de tudo que eu já conhecera. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Abaixo de mim havia um reino cheio de dor e confusão, um mundo à beira do caos. Eu quero ficar, sussurrei suavemente. Eu sei que você faz, respondeu Jesus, sua voz gradualmente se afastando na distância. Mas seu trabalho ainda não está completo. Sua geração enfrentará a maior decepção da história humana. Eles precisam ouvir de alguém da própria idade, alguém que pode ver além da superfície. Seja meu testemunho, Marcos. Diga a eles que estou chegando em breve. A última imagem gravada em minha mente é o seu rosto, uma mistura comovente de amor e tristeza. De repente tudo se desfez em branco. Eu ofeguei, meus olhos se abrindo abruptamente para o brilho intenso das luzes fluorescentes acima. O som rítmico dos aparelhos preenchia o ar, e uma dor aguda cortou minha cabeça como um raio. Uma enfermeira recuou em choque, sua voz subindo enquanto ela chamava urgentemente por um médico. Minha mãe apareceu de repente ao lado da minha cama, seus olhos inchados de tanto chorar. "Querido, você está acordado?" Ela soluçou, alívio inundando sua voz. "Os médicos disseram que achavam que você tinha ido. Seu cérebro não estava funcionando. Sem atividade por 17 minutos. Nesse momento, o Dr. Peterson, um homem alto com olhos gentis emoldurados por óculos grossos, apressou-se para dentro do quarto. Ele começou a brilhar luzes fortes nos meus olhos, disparando uma série de perguntas. "Qual é o seu nome? Que ano é este? Quem é o presidente?"
Ele continuava tranquilizando minha mãe, balançando a cabeça e dizendo: "Não há dano cerebral." Eu não conseguia entender. 17 minutos sem oxigênio para o cérebro deveriam ter me deixado em um estado vegetativo. Se ele conseguiu sobreviver a tudo isso, parecia impossível. No entanto, no fundo, eu entendia que não era. Eu estava plenamente ciente do que aconteceu nos dias que se seguiram, enquanto eu me recuperava no hospital. Minha mente estava consumida pelas imagens do que eu havia testemunhado. As imagens se repetiam na minha mente como uma melodia assombrosa. Trump profundamente em oração, Irã planejando seu próximo movimento, e Elon incansavelmente inovando. E lá estava Jesus, no centro de tudo, orquestrando um grande plano muito além de sua compreensão. No terceiro dia, minha mãe trouxe minha abuela para visitar. Assim que ela entrou, seus olhos se fixaram nos meus, e lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. "Mijo", ela sussurrou, segurando delicadamente minha mão. "Você ouviu, não viu?" Eu assenti, e ela apertou sua pegada, suas emoções transbordando. No fundo, eu sempre soube que esse dia chegaria. Ela disse: "Eu tenho orado por 4 anos para que Deus revelasse a verdade a você antes que o mundo mergulhe na escuridão." "O que ele te disse?" Na próxima hora, eu desabafei tudo para ela. Ela ouviu atentamente, nunca interrompendo, ocasionalmente acenando com a cabeça em compreensão e às vezes enxugando lágrimas. Quando terminei de falar, ela ficou em silêncio por aquilo que pareceu uma eternidade. Finalmente, quebrou a quietude com uma reflexão sombria. "Os tempos do fim", disse ela, ecoando as palavras da Bíblia. "Guerras e rumores de guerras, falsos sinais e maravilhas, e pessoas chamando o mal de bom e o bom de mal." Ela me olhou com olhos que pareciam atemporais, como se guardassem a sabedoria de eras. No entanto, dentro dessas profundezas estava a promessa da maior colheita de almas que o mundo já testemunhou. "Você vai fazer parte disso, Mijo", ela disse, sua voz ressoando com um senso de destino. Quando voltei para casa, tudo parecia inalterado, mas uma mudança inegável pairava no ar, fazendo tudo parecer profundamente diferente. Achei impossível assistir às notícias sem recordar as revelações que Jesus havia compartilhado comigo. Cada vez que Trump aparecia na tela, eu era transportado de volta àquele momento no escritório em que o vi orando. E sempre que ouvia relatos sobre o aumento das tensões com o Irã, minha mente se desviava para aqueles homens planejando meticulosamente seu ataque. Enquanto assistia Elon Musk discutir o futuro da tecnologia, uma onda de reflexão me invadiu, lembrando-me das palavras de Jesus sobre a enganação. Meus amigos pareciam me ver como estranho agora. Tentei compartilhar meus pensamentos com alguns deles, mas eles apenas riram ou rapidamente mudaram de assunto. Mesmo na escola, quando os professores discutiam eventos atuais, senti uma vontade esmagadora de me levantar e gritar: "Vocês não compreendem a realidade do que está realmente acontecendo." No fundo, eu sabia que eles não me levariam a sério. A única que realmente me ouvia era minha mãe. Ela começou a frequentar a igreja com minha avó e comigo. Ela compartilhou que testemunhar minha experiência de quase morte e recuperação milagrosa transformou algo profundo dentro de seu coração. Ela ansiava por conhecer o Deus que tinha o poder de trazer seu filho de volta à vida. Cerca de 1 mês após meu acidente, eu estava sentado com minha avó, assistindo às notícias, quando uma reportagem foi ao ar sobre as tensões crescentes entre os EUA e o Irã. O repórter estava discutindo as últimas sanções e as ameaças sombrias de retaliação do Irã. Minha abuela se virou para mim, seus olhos cheios de compreensão, e acenou com a cabeça. "Está começando, não está?" Ela perguntou suavemente. Eu acenei de volta para ela, sentindo o peso de suas palavras. Afinal, Jesus nos disse para sermos vigilantes e estarmos atentos aos sinais. Este é um desses momentos. Apenas algumas semanas depois, Elon Musk revelou um avanço revolucionário na tecnologia de interface cérebro-computador. Ele declarou com confiança que estaria acessível ao público dentro de 5 anos. Meu coração disparou enquanto o ouvia articular precisamente o que eu havia imaginado.
Na entrevista, ele expressou uma visão inovadora para o futuro. A tecnologia capacitará a humanidade a superar suas limitações biológicas. Imagine um mundo onde podemos fazer o upload de nossa consciência, compartilhar pensamentos de forma fluida e até mesmo alcançar uma forma de imortalidade digital. Eu olhei para minha mãe que estava assistindo ao meu lado. Você se lembra do que eu te disse sobre a ilusão dos tempos finais? Eu perguntei. Ela acenou com a cabeça, sua expressão séria. É isso, não é? Continuei sentindo o peso do momento. Jesus nos alertou que as pessoas acreditariam que poderiam se tornar como deuses através da tecnologia. Isto é apenas o começo. A cada dia, testemunho mais peças do quebra-cabeça se encaixando. As tensões políticas estão aumentando. A tecnologia está avançando a um ritmo sem precedentes, e as pessoas estão se tornando cada vez mais desesperadas por respostas, ansiando por esperança, por algo que possa resgatá-las do caos que sentem no horizonte. Mas eu carrego a verdade dentro de mim. Eu vislumbrei além do véu, testemunhando o desenrolar dessa narrativa. Eu sei como tudo termina. Jesus está voltando em breve. Em meio ao caos, à decepção e ao medo, existe apenas a escuridão antes do amanhecer. Quando ele chegar, todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que ele é Senhor. Eu entendo que alguns de vocês que estão assistindo a isso podem pensar que sou apenas uma criança que bateu a cabeça um pouco forte demais. Eu sei que há aqueles que acreditam que experiências de quase morte são meras alucinações produzidas por um cérebro morrendo. Mas eu quero compartilhar com você o que testemunhei com meus próprios olhos, o que senti profundamente em meu coração e o que ouvi com meus próprios ouvidos. Os líderes que você vê na televisão, a tecnologia de ponta que afirma ter as respostas para todos os nossos desafios, os conflitos e sussurros de guerras iminentes, tudo está apontando para um momento significativo. A Bíblia se refere a isso como o fim da era, mas eu vejo como o amanhecer do maior despertar que o mundo já experimentou. Aqui está uma verdade que eles não querem que você veja. Em meio a todo o caos, as pessoas começarão a clamar a Deus como nunca antes. Quando sua tecnologia falha, quando seus líderes os decepcionam e quando sua própria força se esgota, eles inevitavelmente olharão para cima, e lá, esperando, estará Jesus. Minha abuela sempre dizia que Deus muitas vezes escolhe os indivíduos mais inesperados para transmitir suas mensagens mais cruciais. Tome, por exemplo, um adolescente de Phoenix que esteve perigosamente perto de perder a vida em um skate. Ele provavelmente não é a pessoa que você imaginaria entregando um aviso sobre os tempos do fim, mas é exatamente por isso que é verdade. Se você está assistindo a isso, não é por acaso. Deus colocou este vídeo em seu caminho por um propósito. Talvez você tenha sentido que algo significativo está por vir. Talvez você esteja se sentindo ansioso sobre o que o futuro reserva. Talvez você tenha se perguntado se realmente existe um Deus que se importa com a sua vida e os desafios que você enfrenta. Quero te assegurar que existe. Eu o encontrei. Eu olhei em seus olhos e experimentei seu profundo amor. Ele me enviou de volta para compartilhar esta mensagem com você. Não importa quão sombrias suas circunstâncias possam se tornar ou quão desesperadora a situação possa parecer, ele continua no controle. O mesmo Jesus que me revelou o futuro de Trump, as ambições do Irã e as inovações de Elon Musk, é também aquele que se sacrificou na cruz pelos seus pecados. Este é o mesmo Jesus que triunfou sobre a morte e ressuscitou. E ele é aquele que retornará para renovar todas as coisas. À medida que você observa as notícias se tornarem cada vez mais caóticas, enquanto a tecnologia afirma ter a chave para salvar a humanidade, e enquanto líderes mundiais tomam decisões desconcertantes, mantenha este vídeo em mente. Lembre-se da história de um garoto de 14 anos de Phoenix que experimentou a morte por 17 minutos e voltou com uma mensagem poderosa. Jesus é real. A profecia está se desenrolando diante de nossos olhos, e sua alma tem uma importância maior do que qualquer outra coisa neste mundo. Não se deixe enganar.
Resista à tentação de acreditar que a salvação pode ser encontrada na política, na tecnologia ou na sabedoria humana. Tudo vem somente através de Jesus Cristo, e Ele está voltando em breve. Jesus morreu para que todos nós pudéssemos experimentar a vida em sua plenitude. A verdadeira pergunta é: o que você fará com esse presente incrível? Meu nome é Tyler e eu tenho 14 anos. Eu tive um vislumbre do final da história. E deixe-me te dizer, é lindo. Mas antes de chegarmos a essa conclusão gloriosa, vamos enfrentar tempos difíceis.